O que se passava na mente daquele homem? O que se passava na mente daquele homem? Pois é justo que eu esteja aqui, pregado para morrer de dor, ladrão, fora da lei, bandido, sempre fui e sou. Na cruz ao lado, entretanto, a suplicar um pouco d'água, sem mágoas, sem culpa, Jesus morre aos poucos como eu. Desfigurado, olha para mim, sua dor parece bem maior, dos olhos turvos, embaçados, brota compaixão. Parece até que me conhece, que há muito tempo me esperava. Quando entrares no reino, lembra-te de mim, Jesus. Essas dores que eu trago a mais, disse Jesus, são os pecados do mundo em mim. Toda a ira do Pai se faz justiça em meu peito. Morro assim, de braços abertos, por meu povo abraçar. Mais um pouco, e já não me verás. Nessa cruz, ao quebrado, assim, te perdoo. Te dou minha justiça e pureza. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O poeta, cantor e compositor Estênio Massos escreveu esses versos pensando na perspectiva do ladrão na cruz que foi perdoado e que teve a justiça de Cristo imputada a ele. Isso porque ele reconheceu o seu pecado e ele reconheceu que aquilo que estava sendo feito na cruz poderia o remir, poderia o redimir, poderia dar libertação dos pecados. E Jesus disse que ali na cruz ao quebrado ele perdoava, que a justiça e a pureza dele estariam sobre aquele homem e que naquele mesmo instante, após eles partirem, ainda hoje eles estariam juntos no paraíso. Eu imagino que a alegria daquele homem, mesmo no embaraço e no paradoxo da cruz, foi grande. Mas a cruz de Cristo, se nós pararmos para pensar, é o cerne da fé cristã. A cruz de Cristo é o centro da vida cristã, simbolizando então o sacrifício supremo de Jesus e engloba toda a essência do plano redentor de Deus. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Filipenses, oferece então para nós uma visão aprofundada, uma visão profunda, teológica, rica, se nós pararmos para observar a humilhação e a exaltação de Cristo, o texto que nós temos observado nas últimas semanas na exposição de Filipenses. Em especial hoje eu quero convidar você para nós lermos do versículo 5 ao 8, mas nós estaremos então observando apenas o versículo 8 e observando, indo para mais perto da cruz de Cristo, observar o que ali aconteceu. O estudo de hoje, portanto, vai explorar ou busca explorar a centralidade da cruz na vida cristã com base na morte de cruz, com base na cruz de Cristo, versículo 8, especificamente aqui de Filipenses capítulo 2. Nós vamos expandir os pontos com relação à relevância, à importância da cruz, à necessidade da cruz no sacrifício de Jesus e a aplicação prática do sacrifício dele em nossas vidas. O texto da palavra de Deus diz o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma que a de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. A epístola dos Filipenses é uma das cartas mais pessoais, se você já parou para notar, a forma como Paulo escreve essa carta aos Filipenses,
uma das cartas mais pessoais e mais calorosas do Novo Testamento, e também de Paulo. Paulo estava escrevendo, como vocês bem recordam, a amigos mais chegados do que irmãos. Paulo havia sido plantador daquela igreja e Paulo amava muito aquela igreja. A carta, portanto, tem o propósito de agradecer à igreja de Filipos, que foi mantenedora, que ajudou Paulo em suas necessidades enquanto prisioneiro lá em Roma. E a carta, então, tem esse propósito de agradecimento, mas também de encorajamento. Paulo quer encorajar os irmãos, através dessa carta, que eles permaneçam firmes na fé, apesar e mesmo diante de adversidades e dificuldades que eles estavam enfrentando. Vocês devem lembrar que no contexto ali de Paulo, Paulo estava preso por causa da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Ele havia sido preso porque era um pregador da palavra de Deus. E nós estamos aqui, não na última prisão de Paulo, naquela que o levou à condenação e à morte. A tradição vai dizer que, muito provavelmente, por decapitação, ele foi decapitado, ele ficou enclausurado, isolado na sua última prisão, mas essa talvez fosse uma das primeiras prisões de Paulo, porque ele foi aprisionado várias vezes, e em todas elas, porque ele estava testemunhando fielmente da palavra de Deus. E aqui Paulo, então, olha para os irmãos e você vai notar um tema que é recorrente na carta aos Filipenses, que é o tema da alegria. Paulo constantemente convidando os irmãos a se alegrarem por causa da volta de Cristo. Em todos os capítulos ele menciona da esperança e da certeza que devemos ter em Jesus Cristo, a esperança de vida eterna. Então Paulo aproveita a escrita dessa carta para exortá-los, então, a permanecerem firmes na fé, mas não firmes de qualquer maneira. Paulo exorta esses irmãos a permanecerem firmes na fé, unânimes, no mesmo espírito, unidos e crescendo em humildade e se alegrando em Jesus Cristo, que é a fonte de toda alegria. Nós já observamos na última pregação, com relação ao tema específico sobre a mente de Cristo, que nós devemos olhar para Jesus e imitarmos o seu exemplo perfeito de humildade, de serviço, de amor sacrificial. E nós gastamos um tempo ali observando. Se você não assistiu a essa meditação, você pode então ir lá no YouTube, no canal da igreja, então assistir novamente para ser relembrado do que nós fomos então exortados a fazer naquela noite. Nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo, nós olhamos para o seu autoesvaziamento e, a partir então desse esvaziar-se voluntário, por amor a um plano redentor, mas por amor a indivíduos pecadores, nós observamos então que Jesus demonstra um grande exemplo de amor sacrificial, de serviço, de altruísmo, de humildade. Ele se humilha, mesmo sendo um rei, para tomar o lugar de pecadores miseráveis que muitas vezes levantam a cabeça e acham que têm do que se orgulhar. Mas quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós nos deparamos com humilhação, com humildade, nós nos deparamos com uma morte cruenta, cruel. Nós nos deparamos com o maior símbolo da época de humilhação. Mas Jesus, mesmo sendo Deus, não levou em conta o fato de ser Deus, mas ele se humilhou, ele se esvaziou, ele se tornou como uma criatura, igual a mim e a você. No coração, portanto, da mensagem cristã, nós encontramos a cruz de Cristo. O texto da palavra de Deus nos leva exatamente para o que nós poderíamos chamar aqui do refrão desse hino cristológico. Paulo escreve, tem um debate aqui em torno desse texto da palavra de Deus, versículos 5 a 11, mas eu acredito que, de fato, esse texto se trata de uma canção, de uma poesia, de um hino cristológico, que nos leva a vermos o autoesvaziamento de Jesus Cristo, mas para vermos também a exaltação de Jesus Cristo. A humilhação ao esvaziar-se, mas a exaltação após a ressurreição.
E no centro, nós encontramos então a cruz de Cristo. É interessante que Paulo diz no versículo 8 que, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. E então, Paulo canta o coro juntamente com a congregação, e morte de cruz. Esse símbolo da cruz portanto, para o cristianismo, deve ser, portanto, para o cristianismo, para nós, enquanto crentes no Senhor Jesus Cristo, o centro da nossa fé. O apóstolo Paulo, aqui na sua carta aos Filipenses, ele escreve, se você observou bem o versículo 8, sobre obediência. Paulo escreve sobre humildade. Paulo nos mostra que Jesus, sendo encontrado em forma humana, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E hoje eu gostaria de, juntamente com vocês, que nós, ao observarmos essa frase, o centro desse hino, o coro desse hino, nós então observássemos aqui alguns aspectos aplicáveis para as nossas vidas da cruz de Cristo. E o primeiro ponto que eu quero destacar para a nossa observação da cruz de Cristo hoje à noite é exatamente o contexto histórico da cruz. O contexto histórico da cruz. A crucificação era, portanto, uma forma de execução utilizada lá no Império Romano. Contexto geográfico, histórico, em que Jesus então foi crucificado. E o Império Romano usava esse meio para punir os criminosos mais desprezíveis. Eu não sei se você estava aqui em uma noite em que tratei do texto de 2 Timóteo, capítulo 2, os versículos 8 em diante, e Paulo, ao recordar do Messias, ao recordar de Jesus Cristo, escrevendo sua carta a Timóteo, ele lembra que estava preso, ele informa a Timóteo que estava preso, e preso como um malfeitor. A outra vez que nós vemos essa palavra malfeitor nas Escrituras, novamente, está sendo referida ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo foi morto, o Senhor Jesus Cristo foi crucificado, e ele estava pendurado na cruz do Calvário, como esse símbolo de vergonha, e ele estava exposto publicamente, exposto então como um dos mais desprezíveis criminosos da época, mesmo não sendo. Jesus foi condenado à morte mais cruel da época, a morte mais vergonhosa, e ele era o rei, e o rei foi crucificado. A escolha de Jesus para morrer dessa maneira, ela é profundamente significativa para nós, porque ela revela a intensidade do que ele fez por nós na cruz do Calvário. O que Jesus Cristo fez no Calvário, o que Jesus Cristo fez naquela cruz é muito significativo. E nós precisamos, meus irmãos, ter essa realidade diante dos nossos olhos. O que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Alguns aspectos históricos, então, aqui da cruz, da crucificação. A origem e o propósito da crucificação foi adotada pelos romanos, dos persas e fenícios, e ela era usada para infligir a máxima dor e humilhação. Se você já assistiu o filme A Paixão de Cristo, você pode ter ideia de como foi a crucificação, porque foi ainda pior. Por exemplo, Jesus, ao estar crucificado, ele estava exposto completamente. Toda a sua nudez estava exposta. Ele foi humilhado publicamente. Cuspiram nele. Ele nos relembra, através do relato de Marcos, no capítulo 10, de que ele seria entregue, de que iriam chicoteá-lo, de que iriam cuspir nele. Ele foi humilhado. A execução pública servia, então, como essa advertência também para outros malfeitores, para outros possíveis infratores. Se vocês forem pegos, assim como aqueles outros dois que foram crucificados ao lado de Jesus foram, eles eram expostos publicamente, eles eram humilhados, eles eram maltratados ao extremo. A crucificação era, de fato, uma das piores mortes, a pior morte
da época de Jesus. E Jesus foi condenado à morte, então, sob a acusação de traição e de blasfêmia. Se você lembra, recorda, então, os líderes religiosos acusaram Jesus Cristo de blasfêmia. Acusaram Jesus, então, de traição à lei. O julgamento de Jesus foi, então, marcado pela ilegalidade e pela injustiça, culminando, portanto, na condenação pelo Sinédrio e ratificada, então, pelo governador romano, que nós bem recordamos, Pôncio Pilatos. A crucificação não era apenas uma execução, mas era uma humilhação pública, alguém disse. A cruz era vista como um símbolo de maldição, como está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, é o que nos lembra Moisés ao escrever Deuteronômio 21, 23. A crucificação não era apenas execução. A crucificação era humilhação pública. Jesus sabia da cruz. E quando nós nos deparamos, então, com a crucificação e o seu significado, nós compreendemos um pouco melhor porque Jesus orou no Getsêmani: se possível, afasta de mim esse cálice. Mas Jesus não estava simplesmente olhando para a cruz e para a crucificação, esse método de matar, de castigar infratores da lei. Não era simplesmente para isso que Jesus estava olhando, mas era para algo muito maior. A justa ira de Deus cairia sobre ele. É por isso que nós temos, então, essa citação de que a crucificação não era apenas uma execução, mas uma humilhação pública. A cruz era vista como símbolo de maldição, como está escrito na lei, exatamente porque a ira de Deus cairia sobre o madeiro, cairia sobre Jesus. E isso por causa do meu pecado e do pecado de todos aqueles que creem nele como Salvador e como Redentor do mundo. Entendendo a profundidade do sofrimento e humilhação de Jesus, observando esse contexto histórico aqui da crucificação e da cruz, nós somos chamados, portanto, a refletir sobre a gravidade do pecado. Nós somos chamados a refletir também sobre o imenso amor de Deus. O que levou Jesus à cruz? Foi o meu e o seu pecado. O que levou Jesus a ter de sofrer e ser humilhado publicamente e ter de morrer a nossa morte para termos vida foi o meu e o seu pecado. Portanto, o pecado é grave. E quando nós pecamos contra Deus, é a mesma coisa de nós olharmos para a cruz e dizermos: isso não significa nada. Embora nós venhamos a pecar e falhar, nós não podemos e não devemos de maneira alguma nos deleitar, nos alegrar com o fato de pecar, porque o pecado é grave. E a representação maior de que o pecado é grave é que Jesus teve que ser morto numa cruz para pagar pelos pecados daquele que crê nele como Salvador. Mas isso demonstra também esse imenso amor de Deus, que entrega o seu próprio Filho, porque essa seria a única maneira de pecadores poderem hoje dizer: eu sei que o meu Redentor vive e eu sei que eu viverei eternamente através dele, através da fé nele. O imenso amor de Deus levou o seu Filho a suportar tal morte. Mas Jesus, ele não simplesmente obedece, ele se entrega completamente. Jesus, ele se entregou por amor ao Pai, mas por amor a miseráveis pecadores como eu e você. E quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós somos convidados a perceber que sim, foi terrível a sua morte. Sim, foi a pior morte que poderia acontecer na época. Mas é dali que flui vida, para a minha e para a sua vida, se cremos em Jesus Cristo. Nós somos convidados a olhar para a cruz nessa noite, percebermos esse contexto histórico e lembrarmos: o pecado é sério. O pecado é uma afronta a Deus.
O pecado me afasta de Deus e pode me afastar eternamente se eu não reconhecer Jesus Cristo, que suportou e que morreu tal morte para que eu pudesse ter vida e ser reconciliado com Deus. O segundo ponto que nós somos então chamados a observar nessa noite é que a cruz estava no plano de Deus. Ela não acontece por um acaso, mas ela estava no plano de Deus. A cruz, ela não foi um acidente. A cruz, ela estava no plano eterno de Deus para a redenção da humanidade. Eu já falei aqui em outra oportunidade, mas quando Jesus morre na cruz, ele não somente mata a morte, ele não somente liberta aqueles que creem nele como Senhor dos seus pecados, e muito em breve libertará de todo o pecado, porque o pecado também foi morto na cruz do Calvário. Mas quando Jesus morre ali na cruz, é crucificado, ele não morre somente por indivíduos, mas ele morre por toda a criação. Na morte de Jesus, nós temos o início daquilo que nós chamaremos no futuro da consumação do seu plano redentor. Uma criação, nós teremos toda a criação restaurada. Nós não habitaremos mais no mundo quebrado que geme por redenção, porque Jesus Cristo já redimiu todas as coisas nele mesmo, através de sua morte na cruz. E desde o início, Deus planejou enviar seu Filho para morrer em nosso lugar, pagando o preço por nossos pecados e reconciliando-nos consigo mesmo. É somente através de Jesus que podemos ter reconciliação com Deus, que podemos ter redenção, libertação dos nossos pecados. E então o plano redentor de Deus é que a morte de Cristo na cruz, ela foi pré-ordenada por Deus antes da fundação do mundo. E se você recorda de 1 Pedro, lá no capítulo 1, versículo 20, a palavra de Deus diz o seguinte, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20, a palavra de Deus diz o seguinte: conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. E aqui Pedro está se referindo a Jesus. Ele diz que Jesus é conhecido antes da fundação do mundo, que Jesus é pré-existente. E aqui nós poderíamos então tirar uma aplicação para nossas vidas. Jesus é pré-existente, assim como Deus Pai o é. Jesus Cristo já existia na eternidade, e aqui então nós poderíamos lembrar da doutrina da Trindade e alinharmos esse texto bíblico então a essa doutrina na lembrança de que Jesus, ele não tem apenas aparência humana, como alguns dizem que ele tinha. Que Jesus, ele podia até ser divino, mas que ele não foi homem. Mas para que o sacrifício de Jesus pudesse ser aceito diante do Pai, era necessário ele se esvaziar, tornar-se homem, semelhante a nós de fato, ter carne humana. E aqui nós lembramos então de Isaías 53. Nós lembramos então da sua vida. Era necessário o Deus, o Redentor do mundo, se tornar homem, para que pudesse então ser substituto de outros homens. E o texto aqui de Pedro nos lembra que ele era conhecido antes da criação de todas as coisas. Então nós nos deparamos com essa verdade. A cruz, ela não é um acidente. Antes de todas as coisas, já havia cruz, já havia um sepulcro vazio. Antes da criação de todas as coisas, era propósito de Deus que Jesus passasse por tudo isso, e Jesus sabia. E na eternidade, Deus nos ama. E na eternidade, Jesus nos ama desde o início. Deus planejou enviar seu Filho para morrer em nosso lugar, pagando o preço pelos nossos pecados, reconciliando-nos consigo mesmo, mas através da morte de cruz. A cruz é a manifestação suprema do amor e da justiça divina. Ali nós encontramos essas duas coisas que às vezes parecem não andar juntas. Como eu posso amar
e ser justo ao mesmo tempo? Como eu consigo ser justo e amar ao mesmo tempo? Nós nos deparamos, por exemplo, com isso na disciplina dos filhos. Os filhos, às vezes, dizem que os pais são injustos porque os disciplinaram. Mas a disciplina é a manifestação do amor e da justiça. E Jesus, Deus, Ele revela isso a todos os seus filhos constantemente. Os filhos que desobedecem, Ele é justo para punir, mas Ele pune porque ama. E nós temos que lidar com esse paradoxo de vez em quando. A cruz é, portanto, essa manifestação suprema de amor e justiça. Deus prova o seu amor pelo fato de ter Cristo sido entregue, sido morto, sendo nós ainda pecadores. Mas para que esse amor, em sua inteireza, fosse então manifestado, era necessário que a sua justiça caísse sobre Jesus, que decide e que é entregue para ser o substituto no lugar de pecadores. A ira santa de Jesus manifesta também o seu tão grande amor. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, nos lembra então dessa realidade, dessa reconciliação, que temos em Jesus Cristo. Capítulo 5, versículo 19, a palavra de Deus diz o seguinte. 2 Coríntios 5, 19. A palavra de Deus nos recorda que somos novas criaturas em Cristo Jesus. E lá no versículo 19 ele diz, ou seja, que Deus em Cristo, perceba que é um projeto conjunto. Há uma entrega, há uma submissão à vontade eterna e ao plano redentor. E nós observamos Deus trabalhando em conjunto com Jesus, que é o Filho, e com o Espírito Santo, Jesus então em submissão ao Espírito Santo na sua fase de encarnação aqui, no seu período de humilhação. Que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou, portanto, a mensagem de reconciliação. E aqui uma aplicação rápida e breve. Uma vez que nós cremos no sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, nós temos essa mensagem de que é através da cruz que nós podemos ter reconciliação com Deus. E Deus nos dá essa mensagem não para que nós simplesmente nos apoiemos, nos agarremos a essa mensagem de reconciliação, mas para que nós proclamemos essa mensagem de reconciliação a outros pecadores. Porque quem mais poderia reconciliar pecadores com Deus senão o Senhor Jesus Cristo? Na cruz, a justiça de Deus ela é satisfeita. Na cruz, Jesus reconcilia todos aqueles que creem nele como Senhor e Salvador, como Redentor, a Deus novamente. Porque o pecado nos separou, nos afastou de Deus. E nos mantém assim se nos mantemos em rebeldia nessa vida. Mas na cruz, a justiça de Deus ela é satisfeita. Jesus, portanto, sendo este homem e Deus, sendo este varão perfeito, enviado da parte de Deus, sem pecado algum, ele torna-se, portanto, o sacrifício expiatório, o sacrifício substitutivo, tomando sobre si a penalidade que eu e você merecíamos. A cruz estava no plano redentor de Deus, e a cruz de Cristo, alguém disse, é o ponto culminante, portanto, do plano de Deus para salvar a humanidade, para salvar aqueles que creem em Jesus Cristo. É através da cruz que Deus demonstra o seu amor e justiça e oferece perdão e restauração para todos os que creem. Você deve recordar de João 3,16. A palavra de Deus diz lá que porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho unigênito para que... O texto diz que somente todo aquele que nele crê não vai perecer eternamente. Se você ainda se mantém em rebeldia, querendo viver a vida do jeito que você quer,
viver a vida do jeito que você acha correto, não considerando a vontade de Deus em Cristo Jesus para a sua redenção, eu lhe digo, você está distante de Deus e vai permanecer assim se Ele não agir de maneira graciosa na sua vida. Mas eu também quero lhe dizer que é somente através de Jesus Cristo que você pode ter esperança de vida eterna. É somente através do sacrifício, e eu repito novamente essa palavra, expiatório. É somente através do sacrifício de Jesus, sendo este sacrifício substitutivo, porque Ele é Deus e homem. Ele é perfeito e somente um sacrifício perfeito poderia tomar o nosso lugar. Nenhum homem semelhante a nós poderia morrer na cruz, por mais bom que fosse, no lugar de outros pecadores. E sabe por quê? Porque ele ainda assim seria um pecador. Mas Jesus, ele foi homem perfeito. Ele viveu vida perfeita, para que nós, apesar da nossa imperfeição, nele fôssemos tornados perfeitos diante de Deus. É somente através do sacrifício de Jesus Cristo que a justiça de Deus, que a ira santa de Deus é satisfeita. Nós podemos tentar boas obras, nós podemos tentar fazer coisas que agradam a Deus, caridade, etc. e tal. Mas nada disso será suficiente para nos redimir diante de Deus, porque somente o sacrifício de Jesus é que satisfaz a ira de Deus. E Jesus veio e tomou o lugar de todo aquele que nele crê. E somente aquele que nele crê pode ter esperança de vida eterna. Cristo se tornou obediente até a morte, é o que o nosso texto diz, de Filipenses capítulo 2, versículo 8. Ele se tornou obediente, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, para que através do seu sacrifício, aqueles que creem nele como Senhor e Salvador, pudessem então receber a sua justiça diante de Deus. Portanto, aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, não precisam mais temer a ira de Deus pairando sobre eles a todo instante. E por quê? Porque quando cremos em Jesus Cristo, a sua justiça é colocada em nós. A nossa injustiça é retirada de nós e Ele toma sobre si. De sorte que quando Deus olha para o homem pecador arrependido dos seus pecados, crente no Senhor Jesus Cristo, quando Deus olha para esse indivíduo, a única coisa que Deus vê é o próprio Jesus, nesse merecedor, mas que a graça alcançou. E é somente através de Jesus. A cruz, ela nos chama a uma resposta de fé e gratidão. Quando nós nos deparamos com a cruz de Cristo, com o sacrifício de Jesus, o convite é: deposite a sua fé em mim e você terá vida. E agora viva novidade de vida em gratidão por esse sacrifício, por esse perdão, por essa libertação. Reconhecendo, portanto, o preço pago por nossa redenção, nós somos motivados a viver de maneira digna do Evangelho. E você lembra alguém que nos convida a viver de maneira digna do Evangelho? Alguém recorda? Versículo 27 do capítulo 1 de Filipenses, Paulo convoca a todos aqueles que estão unidos a Cristo, a todos aqueles que creem em Jesus, para viverem de modo digno do Evangelho, a vida aqui, a cidadania deles aqui, que assim vivesse de modo digno do Evangelho. E por quê? Porque nós fomos redimidos na cruz do Calvário. Nós precisamos viver a vida de Jesus, imitando Jesus, andando como Jesus, porque Ele morreu e pagou pelos meus pecados, algo que eu jamais conseguiria fazer. O que Jesus fez por nós na cruz é o que eu e você, nós não conseguiríamos jamais fazer. Por mais que durante toda a vida nós conseguíssemos ser caridosos, bondosos e etc. Mas jamais nós conseguiríamos satisfazer a ira santa de Deus, porque nós somos pecadores e estamos destituídos da glória de Deus. Mas porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, nós podemos e devemos viver em resposta de fé
em gratidão. Nós devemos viver em resposta de fé, entregando-se totalmente ao Senhor Jesus. Terceiro ponto a ser destacado nessa morte de cruz é algo que nós já observamos na última mensagem, a humildade e a obediência de Cristo Jesus. Nós olhamos para o nosso modelo, nós olhamos para o nosso Redentor e Ele mesmo, sendo Deus, não levou em consideração ser Deus. Ele abnega o uso independente dos seus dons. É como se a glória ela fosse completamente ofuscada por causa dos nossos olhos pecaminosos. Nós não vimos a beleza da glória de Deus em Jesus porque nós somos pecadores. E nós só conseguimos ver a beleza da glória de Deus, a imagem de Deus em Jesus, quando a graça dele alcança o nosso coração, quando o Espírito Santo de Deus ilumina a nossa mente e o nosso coração e desvenda os nossos olhos para contemplarmos a glória de Deus em Jesus Cristo. É um ato gracioso de Deus. E em Jesus Cristo nós percebemos então esse grandioso exemplo de humildade e de obediência. E muitas vezes nós não queremos nos humilhar. Nós não queremos, por mais que quem tenha falhado comigo tenha sido o meu irmão ou tenha sido aquele indivíduo, eu prefiro ficar com raiva dele, porque o meu orgulho fala mais alto. Mas para de olhar para si, para de olhar para o outro e começa a olhar um pouco mais para a cruz. Observa o teu mestre, observa o teu Senhor e o seu exemplo de humilhação, de humildade e de obediência até a morte e morte de cruz. Paulo destaca aqui a humildade e a obediência de Jesus como exemplo para que nós pudéssemos seguir. Jesus, sendo Deus, esvazia-se da sua glória, assumindo a forma de servo e obedecendo até a morte. A obediência de Jesus culmina na cruz. A mentalidade de Jesus é de um servo humilde, de um servo obediente, é tanto que na sua oração no Getsêmani, ele não pede que seja feita a sua vontade, mas que a vontade do Pai fosse feita. E essa mentalidade de obediência de um servo o leva então à morte mais cruel de sua época, o leva a essa humilhação. Mas nós não podemos parar na cruz, nós devemos lembrar da exaltação. A cruz, daqui a pouco nós vamos perceber que ela toma um novo significado a partir da cruz de Cristo Jesus. O esvaziamento de Cristo nos lembra que nós precisamos não nos esvaziar, porque nós não temos do que nos esvaziar, mas que nós precisamos tomar o exemplo de Jesus e negarmos a nós mesmos. E negarmos as nossas próprias vontades, tendo primazia nas nossas vidas a vontade de Deus em Cristo Jesus, de imitarmos e vivermos como Ele. Nós precisamos obedecê-lo e obedecê-lo também até a morte. Quando nós obedecemos o Senhor Jesus, quando nós obedecemos a Deus e a sua palavra, nós então estamos manifestando o caráter de Jesus aos nossos próximos. Cristo esvaziou-se, tomou a forma de servo, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A obediência de Jesus é um modelo para nós. Ele não buscou a sua própria vontade, mas ele buscou a vontade do Pai. A submissão demonstrada por Jesus nos mostra também a sua tão grande confiança no plano redentor de Deus. Quando o seu orgulho quiser ser primaz em sua vida, ter a primazia em sua vida, quando o egoísmo falar um pouquinho mais alto, te levando a fazer, a falar, a pensar coisas que não agradam a Deus, contemple a cruz. Olhe para a cruz. E faça a seguinte pergunta: será que eu estou de fato acreditando que Deus reconcilia o mundo através da cruz de Cristo? Será que a cruz de Cristo, de fato, é ali que eu encontro o perdão para os meus pecados?
Será que é naquele homem que foi pendurado, morto, exposto à humilhação? Será que é nele de fato mesmo que eu tenho o exemplo, os passos que eu devo seguir? A obediência de Jesus é, portanto, um modelo, sim. Mas também na cruz nós encontramos o nosso substituto pelos nossos pecados. Nós somos chamados, portanto, a imitar a humildade e a obediência de Cristo Jesus. E em nossa caminhada cristã, nós devemos buscar a vontade de Deus acima dos nossos próprios desejos. Nós devemos buscar a vontade de Deus acima de nós mesmos. E assim, vivendo dia após dia, de maneira sacrificial, servindo uns aos outros, amando a Deus sobre todas as coisas. É interessante que esse próximo ponto que nós vamos analisar, que até a geografia e o contexto cultural de Jerusalém nos falam algo sobre a cruz de Cristo também. A geografia de Jerusalém e o contexto cultural no tempo de Jesus, elas adicionam, portanto, uma camada de profundidade ao significado também da crucificação, ao significado da cruz de Cristo. Primeiro, Jerusalém era a cidade santa. Era ali o centro onde todos os povos, gentios e judeus, de todos os lugares, se reuniam. E se você lembra, a crucificação aconteceu numa das principais festas do povo israelita, do povo judeu. E foi exatamente no período da Páscoa. Uma das maiores festas. Muita gente estava lá em Jerusalém. Gente de todo lugar. E Jerusalém era, portanto, esse centro religioso e cultural do judaísmo. Era lá onde estava o templo. A cidade era o lugar do templo. Obrigado, meu irmão. Onde os sacrifícios eles eram oferecidos. Jesus ser crucificado fora dos muros de Jerusalém, lá no Gólgota, tem um simbolismo profundo para nós. Pois ele se torna o sacrifício perfeito fora do templo. O que acontece com o véu depois da crucificação e da morte de Jesus? O véu se rasga, Jesus morre fora do templo, e isso tem esse simbolismo profundo para nós. Porque agora nós não precisamos mais de tradições e de religiosidade para acessarmos a Deus. Nós precisamos de Jesus, e somente dele. O sacrifício dele é que satisfaz a ira santa de Jesus e não os sacrifícios que eu faço no templo. Outra coisa interessante é que o lugar da crucificação, conhecido como Gólgota ou Calvário, era uma colina fora dos muros de Jerusalém, da cidade, e esse local ele era visível para todos aqueles que entravam e saíam da cidade, enfatizando também a vergonha pública da crucificação de Cristo. Então, todos aqueles que entravam e que saíam, lá na viração do dia, e viram Jesus e aqueles outros dois ladrões, um perdoado à sua direita e outro condenado ao inferno por não reconhecer que era pecador e não reconhecer em Jesus o Redentor do mundo, o Messias prometido. Aqueles que entravam, aqueles que saíam e iam até o templo, que talvez até acompanharam o Gólgota, a crucificação, viam a vergonha, viam aquela humilhação pública. Mas em Jerusalém, a cidade escolhida por Deus para o seu nome habitar, ela se tornou então o palco do maior ato de redenção da história. A crucificação de Jesus fora dos muros da cidade santa de Jerusalém simbolizava, portanto, o sacrifício fora do sistema religioso. Ali há um apontamento grandioso para nós. Nós não precisamos de legalismo. Nós não precisamos de outros sacrifícios, porque o único sacrifício que é satisfatório a Deus é o de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É por isso que a salvação não é pelas obras, nem mesmo por obras de justiça que eu possa fazer. É por isso que a salvação é pela graça. Pela graça e graça de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus.
Paulo nos lembra que a salvação não vem das obras, e é interessante isso, para que nós não nos gloriemos, para que nós não enchamos o peito de orgulho e dizemos, eu tenho participação nisso aí, por mais que seja só 0,0000001%, mas eu tenho participação na salvação. Eu tenho participação, então, na minha redenção. Mas quando nós olhamos para a cruz, quando nós olhamos para o Gólgota, quando nós olhamos para o Calvário, nós percebemos, não teve nem sequer uma parcela da minha parte para que a redenção acontecesse. E é por isso que nós devemos nos voltar os olhos à cruz e percebermos, é graça, é por fé, e isso não vem de mim. Por isso, Senhor, me concede graça salvadora. Por isso, Senhor, me concede redenção em Teu Filho Jesus. E aqueles que já creram no Senhor Jesus Cristo como Salvador precisam olhar para o Gólgota e agora lembrarem, Ele foi humilhado, Ele morreu morte de cruz, mas Ele foi exaltado. A geografia da crucificação nos lembra, portanto, também da universalidade do sacrifício de Jesus Cristo. Jesus não morreu apenas por judeus. Jesus morreu por todos aqueles que creem nele como Senhor e Redentor do mundo. E aqui, quando eu me refiro ao mundo, estou me referindo mais ao sentido cósmico do todo, de terra e céus e de indivíduos que se arrependem dos seus pecados, e não no sentido de que a salvação é para todos, independentes de como eles vivam. Não, porque a salvação, ela é limitada àqueles que creem no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O texto é bem claro da palavra de Deus. Todo aquele que crê será salvo. E é somente o que crê. Ele morreu fora dos muros de Jerusalém para que todos, judeus e gentios, pudessem ter acesso à salvação. E nós somos chamados a compartilhar essa mensagem com todos. Não importa a classe social, não importa o grupo étnico, não importa se é preto, branco, amarelo, mas nós somos convidados a pregar o Evangelho de Jesus Cristo a toda criatura. Não importa se ele é um bebê, não importa se ele já é alguém na melhor idade. Nós somos convidados a proclamar que há redenção em Jesus Cristo para pequenos e grandes, para crianças e adultos, para todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Independente aqui do seu contexto cultural, geográfico, étnico, como nós já falamos. O último ponto a ser destacado, que eu gostaria de que nós destacássemos aqui nos últimos 5 minutos, é que a cruz, ela é relevante sim para nós hoje. Eu e você, nós precisamos diariamente olharmos para a cruz, porque afinal de contas, o convite de Jesus para aqueles que querem crer nele como Senhor e Salvador, diariamente, é um convite nos seguintes termos: aquele, pois, que quer seguir a mim, tome dia após dia, negue-se a si mesmo e todos os dias, eu e você, nós somos convidados a tomarmos a cruz de Cristo e seguirmos Ele, em negação às nossas próprias vontades e em submissão à vontade eterna de Deus revelada em Cristo Jesus. A cruz, portanto, tem implicações, sim, práticas para as nossas vidas. Nós somos chamados a tomar a cruz, a seguir Jesus e, assim como Ele, vivermos em obediência e em humildade. A cruz, ela nos lembra do amor sacrificial de Deus e ela nos convida a essa resposta grata, a essa resposta, então, também de entrega total. Quando Jesus se entrega na cruz do Calvário para morrer, substituindo você, uma vez que você crê nele, ele se entrega totalmente. Ele não dá apenas o braço dele, ele não dá apenas a perna dele, ele não dá apenas a metade do seu corpo, ele dá a inteireza do seu ser. Ele se entrega completamente. É por isso que eu e você somos convidados a dedicarmos as nossas vidas na sua inteireza, na sua totalidade, mente, coração, força, alma, tudo no altar de Deus,
Nós somos chamados a uma entrega total. Nós não somos chamados para entregarmos apenas o dízimo e as ofertas para que o reino de Deus continue avançando. Nós não somos chamados para estar apenas no culto público no domingo à noite, mas nós somos chamados semanalmente, diariamente, a entregarmos todo o nosso ser a Deus. Assim como Jesus se entregou em obediência total até a morte e morte de cruz, eu e você também somos convidados a nos entregarmos totalmente, sermos obedientes até a morte. E se for necessário, cruz literal, que venha. Mas eu serei obediente ao meu Senhor e não negarei de maneira alguma. Tomar a cruz, então, é seguir o exemplo de Jesus, de abnegação. É seguir o exemplo de Jesus de negar a si mesmo. É seguir o exemplo de Jesus e ter essa mentalidade de obediência apesar das circunstâncias. Não importa o que eu venha a enfrentar, eu serei verdadeiro e seguirei o meu Senhor. Não importa se eu vou perder o emprego por ser honesto e falar a verdade. Não importa se eu vou perder o cargo aqui social, o status social entre esses homens, a quem eu admiro, até a quem eu tenho amizade, não importa. Se a sua fé em Jesus Cristo está em jogo, negue o que for necessário, mas não negue o Senhor Jesus. Siga firme, porque é Jesus quem te concede vida. Nenhum homem pode te conceder vida. Por mais que você perca tudo aqui, se você estiver unido a Jesus Cristo, se você crê no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, eu te garanto, e Ele te garante, você tem vida eterna. Por mais que eu e você estejamos diante de um cenário que envolve perder a vida ou continuar vivo, se negarmos a fé, que nós prefiramos a morte física, na certeza de que na morte de Jesus eu tenho vida eterna. Eu não negarei o meu Senhor. Que nós não neguemos, meus irmãos, nas atitudes pequenas no nosso dia a dia, que nós vivamos assim como o nosso Senhor, de maneira obediente. E se preciso for morrer, mas obedecendo a Deus, que assim seja, porque nós somos chamados para viver em obediência à vontade de Deus, não à nossa vontade, não à vontade de outros homens, não à vontade de um sistema que é contrário à vontade de Deus, mas nós somos chamados a obedecer a Deus somente, em Jesus Cristo. Levar a nossa cruz, meus irmãos, significa seguir a Jesus em todos os aspectos da nossa vida, aceitando os sacrifícios e os desafios que isso implica. Para seguir a Jesus, eu vou ter que abandonar aqueles meus amigos que gostam de beber, que gostam de farrear, que gostam de se prostituir. Eu vou ter que abandonar tudo isso por amor a Jesus, mas o que mais vale? Perder essas coisas que você não pode agarrar para ganhar a vida eterna. Será que mais vale seguir esse caminho que vai te levar à destruição eterna do que seguir o Senhor Jesus, que por mais difícil que pareça, negar todos esses prazeres que são momentâneos e passageiros, mas te garantirão vida eterna? O que mais vale? Ganhar aquilo que você não pode possuir eternamente? Ou será que mais vale perder todas essas coisas, às quais eu não posso me agarrar, porque elas são passageiras, são transitórias, são frágeis, para me agarrar ao meu Senhor Jesus, que me garante vida eterna? O que mais vale? O autor da palavra de Deus nos fez refletir, inclusive, do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A cruz de Cristo é a vitória daqueles que creem nele como Senhor e Salvador. Através dela, nós somos libertos do poder do pecado e nós recebemos promessa de vida eterna. Nós já temos. Aqueles que creem já possuem. Eles não vão possuir, não talvez, só Deus sabe, não. A palavra de Deus nos garante, a cruz de Cristo nos garante vida eterna. Basta que eu creia. A cruz de Cristo nos desafia a viver vidas de fato transformadas e moldadas pelo Evangelho. Nós devemos buscar refletir o caráter de Cristo em nossas ações diárias.
sendo testemunhas do tão grande amor de Deus manifestado na cruz do Calvário, mas também dessa graça, desse favor imerecido. Nós precisamos testemunhar para outros. Eu não mereço, meu amigo. É graça. Ninguém merece. É graça. É um amor que nós não conseguimos explicar, mas basta que você se entregue a esse amor, basta que você se entregue completamente a esse Senhor, e você terá a redenção da sua vida, da sua alma. A cruz de Cristo é o centro da vida cristã. Ela nos revela o amor. A cruz de Cristo nos revela a justiça de Deus. O pecado é grave. O pecado nos afasta de Deus. O pecado tem um salário e é a morte. Mas Jesus morreu a morte, a sua morte. Se você crer no Senhor Jesus Cristo, você não terá que suportar mais a ira de Deus, porque Jesus já suportou na cruz por você. Mas é necessário tomar esse lugar. É necessário tomar essa cruz diariamente. É necessário olhar para Jesus, reconhecer que é pecador e pedir o perdão dos seus pecados. E então, a justiça de Jesus é colocada em você e Deus não mais estará com a sua ira pairando sobre você, mas agora a graça dele estará pairando sobre a sua vida. Porque em Jesus nós temos redenção. Que nós possamos, à luz da cruz de Cristo, viver vidas de humildade, vidas de obediência, vidas de serviço, de entrega sacrificial, seguindo, portanto, o exemplo do nosso Senhor, que, mesmo estando na forma de homem, como o texto da palavra de Deus que nós lemos diz, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Que até que o Senhor Jesus venha, não haja outro desejo no seu coração de ser obediente ao Pai, assim como Jesus foi. Que no seu coração não haja outro desejo, o de ir, senão, ser mais parecido com o Senhor Jesus enquanto você está aqui nessa vida. Nós agradecemos a Deus pela cruz de Cristo. Nós devemos agradecer. Nós devemos dizer obrigado, Deus, pelo sacrifício de Jesus na cruz. Porque se não fosse esse sacrifício, não faria nenhum sentido nós estarmos aqui nesta noite, em volta desta palavra, e nos relembrando da cruz desse Cristo. O Messias de Deus, dado a homens, para reconciliar o mundo nele mesmo. Baixe sua cabeça e vamos orar. Grandioso e eterno Deus, Deus eterno, Deus soberano sobre a história de cada um de nós aqui, sobre a história maior em que nós estamos inseridos. Pai Santo, nós levantamos nessa noite, ó Deus, em adoração e agradecidos, ó Deus. Nós chegamos aqui, ó Deus, agradecidos pelo fato do Senhor se revelar a nós através de Tua palavra de maneira tão especial. Uma certa canção me lembra de uma frase, Senhor. Estamos agradecidos por Te conhecer. Estamos agradecidos, Senhor, por ter enviado o Teu Filho, Jesus Cristo, para morrer no lugar de pecadores, para reconciliá-los contigo, Deus. De outra maneira, não há possibilidade alguma, Senhor, de termos essa intimidade que temos aqui, ó Deus, agora na oração, senão através de Jesus. Ele é o sumo sacerdote, Ele é aquele que morreu a nossa morte para que pudéssemos ter vida. Ó Pai, a cruz nos lembra, Senhor, de que foi humilhante, sim. A cruz nos lembra, Senhor, que o pecado é grave, Pai. E por isso nós Te pedimos perdão. Nós Te pedimos perdão, ó Deus, pelos nossos pecados. Nós incorremos muitas vezes naquilo que Te desagrada. Nós incorremos em pecar contra Ti, Senhor. Mas, por favor, em nome de Jesus, nos perdoa.
E obrigado, Pai, porque Jesus Cristo matou a morte, matou o poder do pecado ali na cruz. É por causa de Jesus que nós oramos, ó Deus, de maneira tão livre, acessando a Tua presença nesse instante, porque é Ele quem nos leva ao Senhor. É o Senhor Jesus quem conduz pecadores arrependidos a Ti, ó Pai, e reconcilia eles contigo mesmo. Ó Deus, muito obrigado por Jesus Cristo. Muito obrigado pela cruz. No Teu plano, ó Deus, havia cruz. No Teu plano estava Jesus. E estava essa morte, ó Deus, expiatória, substitutiva. Obrigado por Jesus, Pai. Deus, eu clamo a Ti que o Senhor derrame da Tua graça salvadora na vida de pessoas aqui nessa noite, ó Deus, que ouviram essa mensagem. Por favor, meu Deus, liberta dos seus pecados, ó Deus, aqueles que nessa noite creram no Senhor Jesus Cristo como Salvador. Ó Deus, nos dá cada vez maior segurança, ó Deus, nessa tão grande salvação que temos em Jesus. Nos dá cada vez mais certeza, ó Deus, e que possamos responder a essa certeza que temos a partir da cruz do Calvário, da morte de Jesus, ó Deus. Nós tenhamos uma resposta de fé e gratidão ao Senhor. Vivamos vidas, ó Deus, gratas, em ações de graças constantes ao Senhor, porque nós merecíamos o inferno, a condenação, o afastamento, a separação eterna do Senhor. Mas em Jesus Cristo, por causa da cruz de Cristo, nós temos vida e fomos reaproximados de Ti, meu Deus. Então, por isso, nós Te pedimos, nos ajude a vivermos em entrega total ao Senhor, seguindo, portanto, os passos do nosso Senhor Jesus, e assim, ó Pai, nos dá a graça de a cada dia, um pouco mais e um pouco mais, andarmos como nosso Senhor Jesus andou. Nós possamos expressá-lo como comunidade do Senhor a todos aqueles que nos rodeiam, e que eles vejam, aquela comunidade é agraciada, aquela comunidade foi alcançada pelo sacrifício de Jesus, e nós precisamos também, assim, tendo essa iluminação por parte do Teu Espírito, venham entender também que é somente através de Jesus Cristo que nós podemos ter vida e vida eterna. Por favor, Senhor, nos ajude a vivermos essas verdades e salva outros, ó Deus, para que também possam viver à luz da cruz de Cristo. No nome de Jesus, o nosso Redentor, que está vivo, hoje e agora, é que nós oramos. Amém. Amém.